Relativamente, então, ao tema que nos traz aqui. A definição de violência não é um conceito coincidente em todas as culturas, em todas as sociedades, exatamente pela diferença de culturas, o que faz com que o sentido não seja unívoco. No entanto, podemos assentar, parece-me, em 3 formas básicas. Não se ouve bem? Não está a funcionar. Peço desculpa. Muito bem. Dizia então a violência sobre as crianças, os idosos e as mulheres. Neste particular vamos falar basicamente sobre as mulheres, que no fundo é aquela que é mais falada na relação também do namoro. Consta do 4º Plano Nacional da Violência Doméstica que a violência contra as mulheres é um obstáculo à concretização dos objetivos de igualdade, desenvolvimento e paz, violando, dificultando e até anulando o gozo de direitos fundamentais e liberdades fundamentais e que por isso deve merecer especial atenção. Parece-me que todos conhecemos o artigo 152 do Código Penal, portanto vou-me dispensar de ler o mesmo e entendo que atualmente o crime de violência doméstica tem um sentido mais abrangente que a mera violência conjugal ou familiar, integrando também como sujeitos passivos as pessoas unidas por uma relação presente ou pretérita de conjugalidade ou união de facto, ainda que sem coabitação ou numa relação de mera coabitação com pessoa particularmente indefesa. Esta incriminação prevê a punição de condutas violentas, violência ou agressividade física, psicológica, verbal e sexual no âmbito dirigida a pessoas especialmente vulneráveis por causa da sua relação numa especial relação afetiva, de conjugalidade ou não, que se manifestam geralmente como um exercício ilegítimo de poder de um parceiro sobre a vida, integridade física, liberdade e a honra do outro, caracterizando muitas vezes a posição da vítima por um estado de tensão, de medo ou de sujeição, reduzindo-a, em alguns casos, a uma mera coisa. A tutela penal deste crime funda-se, obviamente, parece-me óbvio, no princípio de igualdade, da pessoa também na garantia de integridade pessoal contra os tratos cruéis, desumanos ou degradantes previstos nos artigos 1º e 25 da Constituição da República Portuguesa. No que vem sendo o entendimento maioritário da doutrina e da jurisprudência, o bem jurídico protegido aqui é visto como a saúde, como bem complexo, bem jurídico complexo que integra não só a saúde física, mas também psíquica e mental. E, efetivamente, as crescentes preocupações que têm sido, evocadas e implementadas várias medidas, não só por entidades públicas como privadas, mas no âmbito internacional e nacional, têm vindo a produzir diversas medidas, recomendações, despachos, etc., uma das quais que eu assinalo é a Convenção contra a Violência sobre Mulheres e Violência Doméstica do Conselho da Europa, assinada em 11 de maio de 2011. Segundo o artigo 3º, a linha A desta Convenção, enfim, numa tradução livre, define-se a violência contra mulheres como a violação dos direitos humanos e uma forma de discriminação contra mulheres, englobando todos os atos de violência fundada no género, de que resultem ou possam resultar dano físico, sexual, psicológico ou económico, incluindo a ameaça de tais atos, a coerção ou privação arbitrária da liberdade, quer ocorra em público ou na vida privada. Esclarece também, numa das alíneas, o que parece-me particularmente interessante para o tema que estamos a tratar, que o termo mulheres abrange raparigas de idade inferior a 18 anos. Especificamente sobre a violência no namoro, refere o 4º Plano Nacional contra a Violência Doméstica, que já referi, que uma proporção considerável dos jovens, segundo os dados que têm-se vindo a lume ultimamente, já foram vítimas de violência nas suas relações de namoro e, portanto, chama-se a particular atenção para a necessidade de prevenção da vitimação de jovens e relativamente também à violência simbólica relacionada com as desigualdades dos géneros e muitas vezes intimamente associadas aos processos de socialização. Na minha perspectiva, o artigo 152 do Código Penal integra hoje as relações afetivas que não preencham todas as condições de conjugalidade, não exigindo, portanto, a convivência em comum. Parece-me ser de exigir, no entanto, um mínimo de requisitos, ou seja, que o namoro mantido entre o agressor e a vítima se traduza num relacionamento estável,
com comunhão de afetos e sentimentos, ainda que sem comunhão habitual de cama ou habitação, que é a maioria dos casos, e possivelmente com um projeto de vida em comum, excluindo, em qualquer dos casos, relações ocasionais ou fortuitas, ainda que intensas. Na verdade, só assim parece que se justifica a proteção, a tutela penal reforçada concedida por este crime, porque só então se verificam a analogia ou a identidade de razões de política criminal e, por outro lado, também a analogia substancial do desvalor ético-jurídico com as situações de violência no seio familiar, ou seja, aquelas situações de poder nas relações afetivas com degradação e humilhação da vítima. A este propósito, o Procurador Conde Fernandes exprime a opinião que a extensão da tutela penal a estes casos, às relações de afeto, encontra eco no direito comparado e foi proposta no âmbito do processo de reforma penal, mas que não está contemplada no enunciado final. Em nosso entender, face ao que acabámos de referir e à Convenção, que também há esta Convenção do princípio deste mês, muito recente, portanto, parece-me que efetivamente deveria haver uma clarificação por parte do legislador português relativamente ao artigo 152, no sentido de deixar inequívoco e não permitir quaisquer dúvidas que efetivamente as relações de afeto com as características que já mencionei abrangem e devem ser punidas nos termos do crime de violência doméstica. Porém, se isto é verdade, nem todas as situações, nem todas as ofensas cometidas no âmbito de uma situação, de uma relação afetiva, integram o conceito de violência doméstica. Apenas aquelas que assumem uma intensidade suficiente para colocar em crise o bem jurídico protegido. Com efeito, relevante para efeitos criminais é que a conduta do agressor permita concluir por um exercício de uma relação de domínio ou de poder, enfim, isto gira sempre em torno deste polo, proporcionada por uma relação afetiva qualificada que deixa a vítima sem defesa numa situação humanamente degradante, já que se visa precisamente reprimir situações e ofensas que rebaixem de forma socialmente inaceitável a dignidade pessoal da vítima. É importante realçar nesta parte que os estereótipos culturais, enfim, que já vêm das ordenações filipinas, em que o homem tinha o direito de castigar a mulher, o poder de correção conjugal, e que assumem e legitimam muitas vezes estes atos de violência, porque o homem a quem é atribuído um papel dominante e agressivo e a mulher, como uma atitude submissa e passiva, dificultam muitas vezes, no âmbito destas relações, não só o reconhecimento da violência como crime, mas também promovem a culpabilização da própria vítima e o reconhecimento, e a justificação do comportamento ofensivo. Vários estudos que têm sido feitos, citados por algumas autoras que consultei, dizem que os elementos do sexo masculino que mais aderem a estes estereótipos de género, adotando visões mais tradicionais acerca do papel da mulher, recorrem mais frequentemente à violência, ou seja, efetivamente, quando o elemento masculino tem uma raiva associada a atitudes e crenças sexuais hostis às mulheres, há exatamente uma relação que é, enfim, comprovada por esses estudos que estou a referir, entre a raiva e a agressão e, portanto, muitas vezes com intenções de controlo, de intimidação, de imposição da autoridade, de coerção da parceira para fazer algo que ela não deseja fazer e punição por comportamentos indesejáveis desta. Estas ideias estereotipadas são exemplos típicos. A violação não é violência, as mulheres desejam ser violadas, as mulheres provocam a violação pela forma como se vestem, o ciúme é uma prova de amor, se me bate é porque gosta de mim. São ideias que parecem ultrapassadas, mas que ainda hoje em dia influenciam muito estas relações dentro do âmbito da violência no namoro e não só. A violência nas relações afetivas constitui, por regra, uma forma de exercício do poder mediante o uso da força com vista a submeter a parceira, que se traduz em agressividade física, psicológica, verbal, sexual, assumindo a vítima no polo oposto, geralmente uma posição de passividade, autoculpabilização e conformismo. O agressor utiliza essa violência de uma forma generalizada para controlar a parceira, concretizando-o frequentemente em atos e táticas de controlo.
Esta pode manifestar-se em diversos atos. Violência física, como beliscões, empurrões, arranhões, murros, pontapés, pancadas com objetos ou até com armas, verbal com insultos e críticas, psicológica com ameaças, humilhações, perseguições através de telefonemas, mensagens, e-mail ou esperas inopinadas, violência também, atos de violência emocional, como comentários destrutivos, achincalhantes, vexatórios, exprimir sentimentos de desaprovação ou recriminação da namorada, diminuir a parceira, culpá-la do que corre mal, incluindo pelos atos violentos dele, e também o ciúme exacerbado, tomar todas as decisões por esta, dar ordens, não valorizar as opiniões da parceira, proibir contactos desta com outras pessoas e controlar todos os aspectos da sua vida, desde o telemóvel aos percursos e horários. Finalmente, a sexual, obrigar a parceira a suportar atos sexuais não desejados ou a contactos também não desejados. Esta violência, porém, nem sempre é exercida de uma forma aberta e em termos óbvios. Muitas vezes ela é exercida de uma forma sutil, como, enfim, mascarada de ciúme, como sinónimo de amor, de preocupação com a namorada, de preocupação com a relação, escondendo-se atrás de uma máscara de simpatia. Eu faço isto porque gosto de ti, porque estou preocupado contigo, apareço inopinadamente onde a namorada vai porque estou preocupado se tu estás bem, e no fundo é uma forma de controle. Dessa forma consegue muitas vezes o isolamento forçado da parceira em relação a amigos, à vigilância constante das suas ações e à restrição do seu acesso a recursos variados, conseguindo manter o controle sobre a mesma, até com o acordo dela, porque entende que aquilo não é violência. Este tipo de violência é classificada pelo Dr. Nuno Brandão com alguma propriedade como microviolência continuada, ou seja, são atos de opressão de um parceiro ou ex-parceiro sobre o outro, que é exercida através de vários e repetidos atos de violência psíquica que, apesar da sua baixa intensidade, quando considerados isoladamente, são aptos a causar graves transtornos na personalidade da pessoa que os sofre, sobretudo quando isto se torna um padrão de comportamento. Noutra vertente, quando a agressividade e a violência é muito forte, digamos assim, segue-se geralmente grandes excessos, presentes em excesso, pedidos de desculpa, promessas de mudança de atitude que levam que a vítima, bem, ele vai mudar e perdoa. A psicóloga Sónia Caridade, e coautora com Carla Machado de um estudo sobre a violência no namoro, refere que uma em cada 5 jovens é vítima de comportamentos emocionalmente abusivos, sendo os atos de controlo muitas vezes vistos como manifestações de ciúme e confundidos com provas de amor, que vêm corroborar exatamente aquilo que eu acabei de dizer. Também refere que as agressões são muitas vezes mútuas e que a vítima entende estes atos, interpreta os atos de violência como manifestações normais de um descontrole emocional motivado por ciúme e que, portanto, acaba por perdoar ou deixar passar. Esta violência precoce, quanto às suas causas, está muitas vezes associada à violência no próprio seio familiar, ao tal ciclo vicioso da violência que gera violência, ou seja, a família acaba por modelar o comportamento dos rapazes. Segundo uma psicóloga, a doutora Susana Lucas, a imaturidade e a falta de experiência, em conjunto com os esforços de querer assemelhar-se aos adultos para dominar e controlar, contribui muitas vezes para a manifestação de comportamentos violentos com os outros. Trata-se, portanto, de um fenómeno também cultural que é preciso quebrar, ou seja, quebrar este elo geracional do pai que bate na mulher e no filho que vai bater na mulher. No polo oposto, também interessa considerar que muitas vezes as meninas ou as mulheres que são observadoras ou vítimas de violência no seu próprio seio familiar podem muitas vezes interiorizar a ideia de que a violência é uma coisa inevitável no âmbito de uma relação amorosa e, portanto, elas, ainda que inconscientemente, tendem a escolher parceiros e também eles próprios violentos. Enfim, mais uma vez, por o outro polo, a perpetuação da violência. Estes mencionados estereótipos
a falta de experiência associada também à imaturidade, ao julgamento dos pares, à necessidade de afirmação dos jovens nesta fase da vida e, em alguns casos, também a dificuldade de reconhecimento da condição de vítima e a identificação de recursos para gerir e pôr termo à mesma, designadamente para acabar a relação, pode ser difícil para estes jovens. No entanto, não é demais, parece-me, alertar, e por isso é tão importante que se fale sobre estes temas e se alertem os jovens, porque isto pode ter um impacto muito significativo na vítima, designadamente disfunções de comportamento alimentar, stress pós-traumático, perturbações emocionais ou comportamentos sexuais de risco. Numa perspectiva mais prática, ou seja, do meu conhecimento dos processos criminais, uma vez que sou juiz de um tribunal criminal há vários anos. Em regra, as vítimas não se queixam. Quando se queixam, já houve 1, 2 ou 3 ou mais episódios de violência pesada, ou que não seja numa mera bufetada. A maior parte das vezes uma namorada leva uma bufetada, leva um empurrão, enfim, perdoa, isto foi um episódio e não há de passar daqui. Só quando as coisas continuam num crescendo é que geralmente ela apresenta queixa. Muitas vezes, quando estes processos entram, não são vistos como um processo de violência doméstica, são tratados pelo Ministério Público, e se calhar bem, como crimes singulares, como crimes de ofensa à integridade física simples, crimes de coação, de sequestro, de dano, de injúrias e de ameaças. E muitas vezes nem sequer chegam à fase de julgamento. Há geralmente existência de queixa ainda na fase de inquérito. Em consonância com o estudo da mesma autora, psicóloga, a doutora Susana Lucas, que já referi, ela diz que 50% das vítimas de agressão do namoro perdoam o agressor, também por causa daquilo que já falei, que a convicção por parte da vítima de que ele vai mudar, que isto é um ato isolado, ele vai mudar, ou às vezes também por medo de represálias. Nunca me foi distribuído nenhum processo de violência doméstica, tenho muitos, mas nenhum no âmbito de uma relação de namoro. Tomei conhecimento, porque estive à procura disso mesmo no Tribunal de Cascais, que uma magistrada do Ministério Público de Cascais deduziu muito recentemente uma acusação por crime de violência doméstica no âmbito de uma relação de namoro, da qual consta os tais requisitos que eu também acabei de referir, e quanto a mim bem. Consta que o arguido mantinha uma relação de namoro com a ofendida, pernoitando por vezes em casa desta, onde tem grande parte dos seus pertences, fazendo refeições juntos, socorrendo-se e auxiliando-se mutuamente e planeando vir a constituir família. Este arguido, num primeiro episódio, deu socos na face da namorada, empurrou-a contra uma parede e, noutra ocasião em que a foi esperar ao emprego, porque esta se recusou a entrar no seu veículo, puxou-a pelos cabelos, bateu com a cabeça contra o vidro do carro e depois pegou num cigarro aceso e queimou-lhe a pálpebra inferior direita, pressionando-a, portanto, queimou-lhe mesmo o olho. Enfim, não a cegou, tanto quanto sei, mas é de facto um ato de violência, enfim, extremado. Na sequência destes factos, o arguido foi à casa da ofendida, aproveitando ter a chave da casa, estragou-lhe diversos bens, mais tarde ainda voltou a lá ir, tentou forçar a fechaduras, insultou-a, ameaçou-a de morte, só foi demovido de sair do local por ter sido chamada à polícia, como é costume nestes casos. Um outro caso concreto que me parece também paradigmático. Uma ofendida de 20 anos de idade apresentou queixa por factos de 26 de abril de 2008 contra o namorado de 22 anos, com quem namorou cerca de 6 meses, porque este lhe deu vários murros na boca, no estômago, na cabeça, pontapés, mordeu-a, atirou-lhe com objetos, partiu-lhe o telemóvel e manteve-a presa em sua casa durante cerca de 12 horas. Foi chamada à polícia porque os vizinhos foram alertados pelo barulho e ele, sob a ameaça de a desfigurar com um copo de vidro, obrigou-a a ir da varanda a dizer aos senhores polícias que podiam ir embora, que aquilo estava tudo bem. Ainda a deixou sair, perseguiu-a novamente à rua, onde lhe deu mais uns pontapés, levou-a para casa pelos cabelos, mais violência dentro de casa, permitiu que ela saísse novamente, desta vez nua, por a ter despido, ela refugiou-se na garagem, ainda a perseguiu novamente para a garagem, levou-a novamente pelos cabelos, isto parece quase uma cena de um filme daqueles do tempo das cavernas.
Levou-a para casa, onde finalmente, porque ele abriu a porta a uma determinada altura, conseguiu fugir para a casa da vizinha e foi efetivamente chamada à polícia. Esta senhora apresentou queixa, foi instituído o Estatuto de Vítima da Lei 112/2009 e, pouco tempo depois, veio pedir a suspensão provisória do processo. Não satisfeita com isso, porque não lhe foi concedida a suspensão provisória do processo, por se entender que os factos assumiam muita gravidade, veio desistir da queixa. O Ministério Público deduziu a acusação por crimes de sequestro, ofensa qualificada e coação. Em sede de julgamento que foi feita a semana passada, a ofendida omitiu a factualidade mais grave que constava da acusação, deliberadamente, claramente, dizendo que não se lembrava. O Ministério Público até perguntou, mas a senhora batem todos os dias? Uma pessoa não se lembrar quando é agredida é, de facto, uma coisa impensável. E ela apresentou um discurso de desculpabilização do arguido, que a relação era conflituosa, que eram os dois muito ciumentos e que ela também era responsável pelo sucedido e que se agrediam mutuamente e que já eram amigos e que tinham namorado depois até dos factos e que agora eram muito amigos e que, portanto, não tinha interesse em continuar com o processo. Obviamente, o único crime que se provou, porque ela não o podia negar, tendo em conta os elementos clínicos constantes do processo, foi o crime de ofensa à integridade física simples, porque ela desculpabilizou de tal forma que não permitia a qualificação jurídica do crime. Foi homologada a desistência de queixa, que já estava do processo e que ela reiterou em julgamento, e todos os demais crimes o arguido foi absolvido. Parece-me que isto é um caso típico daquilo que eu acabei de referir relativamente ao perdão, à desculpabilização, à corresponsabilização da vítima, e que acaba por dar estes resultados. Consta ainda do processo, o que também é curioso, que após a primeira queixa, ela apresentou mais duas queixas, que constam certidão no processo de que estou a falar. Uma por ter sido empurrada violentamente pelo arguido e puxado os cabelos por um fio numa discoteca só porque ela cumprimentou um amigo, e noutra porque ele estava constantemente a enviar mensagens intimidatórias e ameaçadoras para o telemóvel dela e da mãe, que vieram as duas desistir da queixa em ambos os casos. Muitos dos casos não chegam, por tudo isto, a julgamento e muitas das situações abrangem também atos retaliatórios do namorado ou do ex-parceiro que não aceita o fim do relacionamento por vontade da sua parceira. E, portanto, conduz muitas vezes a casos de extrema violência e há alguns homicídios, julgados por tribunais e condenados os arguidos, exatamente neste tipo de situações que às vezes até conduzem ao suicídio do agressor. O que é, efetivamente, dramático e, para estes casos, parece-me ser muito relevante e essencial a aplicação da Lei 112/2009, que prevê mecanismos processuais tendentes à proteção da vítima, precisamente neste período subsequente à constituição do agressor como arguido, ou também situações em que ela se vai queixar e que ele ainda não foi constituído arguido, mas toma conhecimento disso, porque são precisamente situações em que as necessidades de proteção se colocam de forma muito premente para reagir às situações, aos comportamentos retaliatórios, e fortemente perturbadores da paz da ex-parceira. Finalmente, os últimos processos que temos tido dizem respeito também a estes atos retaliatórios, felizmente não chegam ao homicídio, mas que têm a ver com a divulgação de dados pessoais, números de telefone, fotografias da ex-namorada em sítios da internet, como por exemplo o High Five, anunciando a disponibilidade desta para todo o tipo de contactos e práticas sexuais. O arguido foi acusado por prática de um crime de devassa da vida privada e isto, embora possa parecer que não é uma coisa, se calhar, muito grave em termos de violência, isto provoca, uma perturbação na vida da visada absolutamente inaceitável. Outra situação também é o envio de fotografias íntimas, muito explícitas, infelizmente, enviadas pelo namorado, o ex-namorado, para o telemóvel e e-mail de vários amigos e até familiares da própria vítima, o que é, de facto, uma humilhação terrível. Finalmente, há um processo ainda que me passou pelas mãos num turno, que está ainda em investigação, em que houve um ex-namorado que, não contente com
com o fim da relação, colocou também vídeos muito explícitos da namorada na internet, com o nome dela, com o local de trabalho dela, que é um trabalho muito visível, e são, de facto, situações aterradoras e que referem-se muito, particularmente, parece-me a mim, a tudo isto que acabámos de falar. Muito obrigada pela atenção.